Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Criando Asas. Hoje a gente está aqui com a Andréa Moura, que começou a sua carreira como recepcionista e hoje ela é sócia fundadora do grupo Contém, administrador de benefícios. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada, Lu. Prazer estar aqui com vocês. Andréa, vamos começar então o nosso bate-papo, que a nossa ideia aqui é fazer com que as pessoas tenham a vontade de transformar a vida. A gente comentou rápido aqui, né, sobre de uma recepcionista a sócia fundadora de uma administradora de benefícios. Me conta a sua jornada. Uau, essa é difícil, porque antes de eu ser recepcionista no Grupo Amil, eu fui manicure. Né? Na verdade, eu fazia uma faculdade de economia que eu não me formei, aí eu era estagiária do antigo Banerj, e aí o que eu ganhava lá não subsidiava os meus custos com o estudo, e ainda assim eu fazia unha para as vizinhas, para minha tia, para minha avó, para poder guardar esse dinheiro para poder conseguir chegar na faculdade e conseguir estudar, né? Naquela época era mais difícil. E aí, desse momento em diante, foi que eu fui selecionada num processo seletivo normal e fui ser, posteriormente, a recepcionista lá do Grupo Amil, que era uma empresa chamada Dix na época, aqui na Rua do Ouvidor. Interessante, só porque a gente acha que, né, as pessoas contam muito sobre as glórias, né? Sobre as vitórias. A tua história já me emocionou de cara, né? Como é que sai do fato... O que te fez sair, óbvio, a inconformidade, mas que inconformidade era essa que você tinha ao ponto de ser uma manicure, entrou no processo seletivo? Qual foi o teu propósito? Então, na verdade, eu fui uma criança muito curiosa, aguerrida. Eu não fui criada por pai e mãe. A minha educação foi terceirizada. Eu fui criada pela minha madrinha e meu padrinho. E lá, que foi dado com muito amor, em minha educação, tudo que eu tenho, eu devo ao empenho deles. Eu era a prima, né? Então, eu tinha que ser a melhor aluna, eu tinha que tirar nota boa, eu tinha que ser independente para eu poder existir, né? Então, acho que isso fez eu vir com essa vontade de querer, inicialmente, migrar para a carreira de vendas, porque foi lá que eu aprendi um pouco do empreendedorismo, de querer crescer. Eu vi que ali, quando você é meritocrata, que você recebe por aquilo que você faz, né? Que, no caso, são as comissões. Eu falei assim, nossa... As comissões, eu comprei meu primeiro carro, comprei meu primeiro apartamento. Então, eu falei assim, cara, se eu não der certo aqui na empresa, eu vou criar minha empresa de vendas e eu vou vender. Tanto é que a primeira sempre empresa... teve esse pensamento, então, assim, de ter o seu próprio negócio? Sim, desde pequena eu falava para minhas amigas assim, olha, eu vou morar numa mansão, eu vou ter um motorista, eu vou ter uma governanta. E elas ficavam assim, nossa, como você aí... filha bastarda, estudando no colégio municipal, vai ter tudo isso. Eu falei assim, olha, a minha visão positiva de futuro. Desde criança eu fui muito projetada e muito positiva. Eu acho que parte da construção de mim hoje veio dessa criança. Mas o momento crucial que isso verberou foi no nascimento do meu filho. Aquele ponto de inflexão que a gente estava falando agora. Eu falei assim, cara, eu preciso empreender, porque eu preciso de mais tempo para o meu filho. Lê do engano, né? Eu achava que se eu tivesse a minha empresa, eu ia ter mais tempo para educar, porque eu tinha aquilo na cabeça, eu não quero terceirizar a educação do meu filho, eu quero ficar ali perto e tal. Então, o momento foi esse. Eu engravidei do Matheus em 2004, ele nasceu em abril, e em 10 de dezembro a gente fundou a Contém, que inicialmente foi só uma corretora de seguros, né? A administradora veio um momento depois. O grupo é formado de multiempresas. Eu tenho a corretora, a administradora, entidades parceiras e alguns negócios que se retroalimentam. Eu acho, eu estou pensando nessa fase que muitas mulheres, depois que engravidam, justamente fazem um movimento contrário. E você, na verdade, se jogou ainda mais, teve essa coragem, que muitas mulheres, nesse momento, ficam com a autoestima baixa, né? Elas não se veem mais no mercado de trabalho. Então, é muito legal você trazer o contrário disso, né? Que isso te deu mais forças para alavancar. Isso se tivesse que eleger a força que fez o antes e o depois, foi o nascimento do filho. Também não estava num casamento bacana. Isso também me motivou a querer ser empoderada e ser independente, né,
do marido. E eu me lancei sem saber se ia dar certo, mas com toda a força que eu tinha, que eu colhi lá atrás na minha criação e na minha fé. Então, você coloca então a fé como sendo também uma das tuas molas impulsionadoras para o teu sucesso. Total. E a fé não depende de religião, né? É a fé mesmo. A fé é a certeza de coisas que se esperam e fatos que não se veem. Então, a gente não vê a fé, a gente não toca a fé, a gente só sente a fé. E eu acho que isso é primordial para qualquer empreendedor. Se a pessoa não tiver fé, ela desiste no meio do caminho. Voltando um pouquinho na sua trajetória para a gente ir por uma ordem cronológica, para as pessoas entenderem. Então, você era manicure, fez processo seletivo para essa empresa, passou, entrou como recepcionista, fez uma trajetória, foi crescendo nessa empresa e aí chegou, né, o determinado momento que você teve o seu filho e que você entendeu que poderia abrir a sua própria empresa. Isso. E aí ligada ao negócio dessa última empresa que você trabalhava, que era o que você tinha conhecimento. Exatamente, porque eu já sabia vender plano de saúde, seguro e plano odontológico, era a minha bagagem. Eu vendia sendo funcionária do Grupo Amil. E eu via outros empresários assim que eu atendia que eram donos de corretoras e que se davam super bem. Então, como eu tinha um bom relacionamento no mercado, quando eu saí, quer dizer, eu entrei em 99, em 2004, são quantos anos? 5, né? 5. Ele é bom de contar de cabeça. Desses 5 anos de carreira no Grupo Amil, me deu bagagem para eu poder, cara, eu vou montar uma corretora de plano de saúde porque eu vou vender os clientes para mim, não vou entregar para os outros, entendeu? E aí era a bagagem que eu tinha, foi o que eu decidi na hora de empreender. E que deu super certo, graças a Deus. Hoje a gente tem 20 anos aí. Mas quando você começou, já deu certo de cara? Como que foi assim? Em quanto tempo que você, né, demorou para colher os frutos? E, enfim, acredito que, né, tenha tido aí os desafios, muitos desafios, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que não te fez desistir quando vieram esses desafios, porque sempre que você inicia uma empresa, né, não é fácil, até você conquistar os seus clientes, você conquistar a credibilidade. E também, quantas pessoas trabalhavam com você que poderiam ter tido essa mesma ideia, vou sair e abrir uma empresa. Por que a sua deu certo? O que fez dar certo a Contém? Então, eu acho que posicionamento, estratégia, estudar caso, a bagagem de 5 anos que eu tinha, aquilo que você falou, tiveram pessoas com o mesmo cargo que eu e com outros cargos também, que na época saiu da empresa, tentaram até montar e não deu certo. Eu acho que o ponto de sucesso de uma pessoa, de empreendedor, de empresário, é aquela pessoa que não tem plano B, sabe? A gente tenta o plano A até dar certo. Eu não desisti, eu errei muito, eu quase quebrei, eu quase fechei antes do Flávio chegar na história, né? Eu abri a empresa em 2004, ele chegou em 2007. Quando ele chegou em 2007, eu tinha perdido o meu principal cliente da Unimed, que era um cliente gordo que eu tinha, que a gente fala que dá comissões vitalícias. Então, tipo, aquela comissão mensal pagava todos os custos fixos da empresa. E eu perdi esse cliente. E aí ele trabalhava no outro mercado, ela era representante de farmácia, né, da Pfizer, assim, visitava médico e tal. Eu falei assim, cara, olha só, você daqui a pouco vai estar 40 anos, o cara vai te demitir, você não vai conseguir se reingressar no mercado de trabalho, você vai ter uma filha, porque aí veio a Juju, né, nesse meio tempo. Que tal você pedir demissão, vender o seu carro e ser meu sócio? Só para a gente contextualizar as pessoas, o Fábio é o seu esposo atualmente, então vocês se reencontraram, que ele já tinha sido seu namorado, né? Vocês se reencontraram nessa jornada e aí veio esse convite. Exato. A gente namorou, eu tinha 17, ele tinha 18, foi meu primeiro namorado e eu a primeira dele. A gente se afastou, aí eu casei, tive o Matheus. Eu falo para ele assim, olha, nossa separação, acho que Deus falou assim, olha, eu preciso trazer o Matheus, então eu vou dar um tempo aí em vocês para poder esse negócio acontecer. E aí eu casei, tive o Matheus e quando foi em 2007 eu reencontrei ele no show do Roupa Nova, que a gente é fã de carteirinha, e nunca mais a gente se largou. De lá para cá, e Juliana nasceu em 2009. Então, assim, primeiro
relacionamento de ambos, as famílias a gente morava numa mesma rua, num bairro, então as famílias se conheciam, tipo assim, minha mãe brincava com a mãe dele quando era pequena, eu era a melhor amiga da irmã dele, então era uma coisa assim que já estava em casa, né? Então por isso que foi muito rápido esse reencontro. E aí quando eu reencontrei ele, ele fazia parte dessa empresa de medicamentos, e aí de 2007 assim, a 2009 eu pedi para ele fazer isso, e foi justamente quando aconteceu esse problema comigo de eu perder esse cliente. Aí ele falou assim, então tá, então agora é hora. Aí ele pediu para o gerente dele mandar ele embora, ele pegou toda a rescisão, vendeu o carro dele e comprou metade da empresa. E dali para frente a gente decolou. Mas é muito também interessante essa coragem dele também, porque poderiam ter pessoas que nesse momento iriam pensar o contrário. Aqui não tá dando certo, então eu não vou sair do meu emprego pra gente ter uma segunda opção. E você, então, assim, vocês veem como vocês vêm quebrando paradigmas, né? O primeiro foi durante a gravidez, você escolher alavancar ainda mais, se jogar ainda mais. E agora, nesse momento, que também poderia pensar o contrário. Eu vou paralisar, o Flávio continua numa coisa que é certa e não, vocês fizeram o contrário, né? Menina, e ele não queria, não. Foi difícil. Ele, não, você tá louca. Poxa, aqui eu tenho um plano de saúde meu, seu, da Juju, você não precisa pagar plano. Tenho seguro, tenho o carro da empresa. Não. Eu falei assim, cara, isso aqui, quando você tiver 40 anos, não vai ser nada. Vamos Quantos comigo. anos ele tinha na época? 33. Pô, você previu 7 anos na frente, botou... Não, visionária total. Botou ele Mulher na parede. tem sexto sentido já, né? É verdade, e aí, quando ela tem essa veia empreendedora, eu acho que é igual... Ele fala assim, cara, você é igual boca de mãe, maluco. Não posso nem falar mais nada perto de você, que tudo que você fala acontece. E agora me diz uma coisa, então, quando você trouxe o Flávio, você acha que a união de vocês dois que fez toda a diferença para o negócio crescer? A gente entrevista outras pessoas, a gente entrevistou o nosso mentor Zé André, e eles contaram muito sobre o que a união deles fez a diferença no negócio deles. Uhum. Então, a gente não vou fugir muito disso, porque para a gente é importante por que uns dão certo e outros não. Uhum. Né? E a gente tem batido um pouco nessa tecla, até bastante, né? Que duas pessoas, quando se conectam de alma, de verdade, têm o mesmo propósito, chegam muito mais longe do que uma pessoa sozinha. Muito. É melhor ir acompanhado do que só, né? A gente não é uma ilha, a gente é feito de pessoas, clientes são pessoas, colaboradores são pessoas, relacionamentos são pessoas, então se a gente não for acompanhado, a gente esmorece. E se ele não estivesse ao meu lado, eu acho que talvez eu esmorecia, porque quando eu fundei a Contém, eu era casada com o antigo marido, que não fazia essa parceria comigo, e era muito cansativo. Eu chegava às 7 da manhã na empresa, saía às 10 horas da noite, chegava em casa, ainda tinha o Matheus pequenininho, um casamento que não ia muito bem, então era uma luta. Então, quando ele veio, parece que foi assim, o côncavo convexo, sabe? Aquela tampa da panela. Nós não somos iguais, eu sou um dominante influente, ele é um influente conforme. Ele gosta assim de apaziguar, de botar panos quentes. Ele é o cara do detalhe, que gosta de olhar o sistema, a planilha. E eu não, eu sou a mulher da pessoa e do comercial, sabe? Então, como eu abraçava todas essas áreas sozinha, isso me deixava muito cansada, estafada. E aí, quando ele veio, ele pegou toda essa área. Hoje ele cuida do jurídico, das operações, do atendimento, e eu fico com a parte comercial. Então, acho que meio que cada um fica no seu quadrado, cada um tem sua caneta, a gente se respeita muito em relação às decisões, o que ele acha, o que eu acho. Quando existe uma dúvida, a gente junta, a gente tem um conselheiro que ajuda a gente, focado em empresas familiares, porque empresas familiares também são difíceis da gente permanecer muito tempo, que só tem 3 situações. Ou ela é vendida, ou ela é sucedida, ou ela morre, né? Então, nossos filhos, um quer ser jogador de futebol e a outra quer ser médica. Então, é difícil da gente ser sucedido. Então, ou a gente vai ter que preparar alguém para a gente poder ser um conselheiro e deixar a empresa aí para a posteridade, ou a gente vai ter que vender mesmo, né? Porque a morte não é uma solução. E aí, nesse contexto todo, foi isso que aconteceu.
Até me perdi o que eu estava falando. Mas eu achei muito interessante você falar dessa definição de papéis claras. Então, é isso que você acredita que também seja sucesso? Ele ter a parte, né? Enfim, você respeitar o departamento dele, não sei como que funciona essa separação, mas as funções que ele cuida e ele respeitar as suas decisões na sua área. Total. No início não foi bem assim, porque até eu confiar em tudo que ele farejava e tudo que ele, do feeling dele, eu tinha que passar muita informação para ele, porque não era o negócio dele. Então, no início, eu ajudava muito ele, falava, não, aqui, ali, papapá. Mas hoje em dia, né, a gente está juntos há 17 anos, ele está super habilitado a tomar as decisões e a gente, tipo, coloca cada um no seu quadrado, até para eu não ficar cansada também, nem ele ficar cansada. Tipo assim, eu que viajo para Brasília, para Porto Alegre, para as filiais. Então, assim, Itaperuna, como é para ir de carro, aí é ele que vai. Então, é super tranquilo. E eu acho que a divisão também foi um fator decisivo do negócio ter posteridade, entendeu? Você diz que a divisão, óbvio, né, de cargos, né? Quem é que fez essa divisão? Foi aleatória? Foi definida pela chefe do negócio? Foi um perfil, vocês estabeleceram por perfil, por exemplo, você falou que ele é mais conforme, então as áreas administrativas que precisam de um detalhe, por exemplo, um financeiro, seria mais com ele? Como é que se deu essa separação? Porque para a gente é super interessante, porque a gente já teve, eu trabalho também na Romanel, o podcast ele é um viés que veio através da Rio Kogut, e a dona de tudo é minha mãe. Né? Também é empresa familiar, né? Então, é minha mãe, trabalho com a minha irmã, eu e meu pai, que agora se aposentou, tem 1 ano e meio, 2 anos que ele se aposentou, ele fazia o financeiro, eu trabalhei sempre no comercial, minha mãe fazia as compras e minha irmã era mais de estilo. Quando meu pai sai, a gente dá uma reorganizada, traz a Luana para pegar o financeiro, né? Foi aí que a Luana entra, né? Mas a palavra final é da dona Iafa. Eu queria trazer isso para você. Como é que funciona isso? Não, então, a gente, em 2016, a gente estava muito embolado, assim. A gente cresceu muito, a gente não tinha sistema direito, sabe? A gente meio que assoviava, espava cana, todo mundo fazia tudo, não tinha processo alinhado. E aí eu resolvi contratar uma consultoria específica de empresa familiar, que é uma pessoa que acompanha desde lá até hoje. E ele é um apaziguador. Ele é tipo... Como é que fala? O cara que faz... Arbitragem. Ele arbitra. Ele fala assim, olha, o que vocês acham? Isso, aquilo, outro. É um conselheiro, né? É um conselheiro isso mesmo. E aí, com ele, a gente fez o perfil de teste, aquele teste comportamental, sim. E aí definiu já, tipo assim, cara, a competência dele é isso aqui, cara. O cara é do detalhe. Para que ele vai ficar para a rua? Abre o negócio, traz que ele toma conta. Aí eu assim, Aí a gente começou a seguir esses caminhos com consultoria, por isso que a gente fala, mentoria, consultoria nunca é custo, é sempre investimento, porque sempre traz uma bagagem, uma coisa que você não esperava, ou que você não entendia, ou que você sozinho ia demorar anos para entender. Então, eu acho que o que encurtou esse caminho que a gente segue hoje foi ter contratado a consultoria, estar na mentoria e tudo que a gente faz aí em relação a esse E aí, em que momento propósito. vocês entenderam, a gente já, né, fixou aqui, deu certo, vamos expandir. Então, também, quem que trouxe essa ideia de expansão para outras cidades? Como que foi isso? Então, como a gente começou a ter um sucesso aqui no Rio, empresas de fora começaram a convidar a gente para ir. Eu falei assim, poxa, a primeira filial acho que foi Porto Alegre. A gente tem aqui, não existe nenhuma administradora de benefícios aqui, você não quer abrir uma filial aqui não, a gente vai conseguir fazer uma parceria com um plano de saúde local e tal. Sempre um indicando o outro. E aí a gente foi primeiro, reconheceu o mercado, fez as reuniões, mais ou menos assim por volta de outubro. E aí quando foi janeiro a gente já abriu a filial, já contratou 2 colaboradores, abriu o contrato, está lá até hoje. E assim foi com Brasília também, que foi a segunda filial, que foi de 2016 para cá. Atualmente, então, vamos lá, vamos passar o overview do negócio. Atualmente são quantas filiais, quantos colaboradores, quantos associados? Passa esse overview para a gente aí. Vamos lá, vamos babar um pouquinho aqui. São 50 colaboradores, um pouquinho mais, contando com a gente, acho que 54, né? Por aí.
A gente tem a matriz aqui no Rio, a gente tem uma filial em Porto Alegre, outra em Brasília e uma outra no Norte Fluminense, né, com uma colaboradora lá. A gente tem operadoras fora desse eixo, por exemplo, eu tenho operadora em Vitória, mesmo não tendo filial lá. Eu tenho operadora em Minas Gerais, mesmo não tendo filial lá, porque hoje a venda do plano de saúde ela é online. Então, qualquer corretor do Brasil inteiro, com um lead ou com conhecimento, ele pode fazer a venda pela plataforma online, porque é assinatura digital. A gente tem 150 entidades parceiras, 4.000 corretores cadastrados, 200 corretoras pessoas jurídicas cadastradas que se relacionam com a gente no B2B, né? 15 operadoras, as 3 maiores operadoras de plano odontológico do Brasil têm parceria com a gente. Mas o quê? Não cansa, 20, não? Não cansa? Quer botar a listinha? Bota a listinha, 20, vamos ver se a gente abre. Não, 20 mil associados. E o mais interessante é que você falou que você começou com uma recepcionista. Sim. E uma funcionária? Era uma recepcionista que meio que fazia tudo. Ela era secretária, ela às vezes pagava comissão, atendia cliente, papapá, e tinha um boy, porque na época não era venda online, ele tinha que ir lá entregar papel na mão do cliente, entregar papel na mão do corretor. Então começou isso desse jeito, numa salinha de 19 metros quadrados. Hoje a gente tem 50 colaboradores num andar inteiro de 400 metros quadrados aqui no centro do Rio. E como você se vê como líder? A sua empresa, a maioria é mulher, homem, é dividido. E a liderança feminina é ainda, né? A gente precisa conquistar o nosso espaço. Uhum. Eu não sei se eu tô certa ou errada, mas quando eu escuto essa área de saúde, corretor, sempre vem corretor. Para mim é muito masculino. Como que foi para você se colocar como mulher nesse espaço, né? Ser a sócia fundadora, enfim, ser líder de talvez bastante homens, como que é? Então, nosso corpo de colaboradores, 85% é mulher. Eu sempre levantei essa bandeira, eu sempre tive essa porta muito plural. Eu acho que a equipe tem que ser plural, não pode ser um igual ao outro, porque senão todo mundo vai pensar igual. E o que faz o crescimento, o que faz vir a criatividade, é cada um pensar de um jeito. Então, assim, eu defino o nosso corpo diverso, 85% mulheres. Das lideranças, a gente só tem um supervisor e um diretor homem, o restante todos eles são mulheres. Não vou falar que assim, eu fiz com propósito, foi proposital contratar. Não, aconteceu. Não sei se foi o magnetismo, eu não sei se é a bandeira que eu faço que fez acontecer. Porque todas as líderes lá da empresa são pessoas assim pesadas de mercado, ex-funcionário de operadora, ex-funcionário da Mil, ex-funcionária da Intermédica, ex-funcionário... São pessoas que têm uma bagagem bacana e que reforçam o nosso time aí que a gente fala que é um time com bagagem de mercado, né? Aquela galera que a gente seleciona e que nunca tinha falado de plano de saúde. Mas isso que você falou é verdade. A maioria dos corretores que eu conheço de venda, aquele lá né, que fica fazendo a parceria com a gente, é homem. E o que para você é primordial na contratação de um funcionário? A primeira coisa a gente faz eu não converso com ninguém sem fazer o perfil comportamental. Porque, assim, vou contratar a secretária. Aí, vou pegar uma comunicadora? Não dá, senão ela vai ficar lá na recepção só conversando, né? Tive que contratar uma pessoa que era atenciosa, que era planejadora, que era analítica. Perfil mais estável, né? Isso. Para o comercial, poxa, a pessoa tem que saber se comunicar. Então, a gente primeiro faz a vaga, faz o perfil comportamental e envia o link para a pessoa responder. Quando vem aquele resultado, é que a gente decide quem que a gente vai conversar. Então, para no mínimo uma vaga, a gente faz pelo menos 5 pessoas online, 3 presencial, para a gente poder conseguir ter uma melhor assertividade na escolha, né? E assim, eu sempre falo com o pessoal lá, o que a gente acaba contratando por currículo e demitindo por comportamento. Então, assim, o currículo nunca foi a coisa número 1 para eu contratar, sabe? Eu acho que é muito mais ética, presença, olhar no olho, apertar a mão. Eu acho que é mais feeling do que currículo. E você acha que você acerta mais do que erra?
do teu Acerto filho? mais do que... Mas isso também teve um ponto de inflexão. Vamos Começou lá em 2013. Antes de 2013, eu tinha um turnover enorme na empresa. Era todo mês gente pedindo demissão, ou eu demitindo, tendo que contratar, perdendo tempo. Enfim, eu não tinha um RH próprio. Eu tinha um pavio muito curto, eu sou uma pessoa muito agitada, assim, impaciente. Eu tenho preguiça com pessoas que falam devagar, com pessoas calmas, sabe? Tinha. E aí, em 2013, eu decidi fazer o primeiro curso de coach na Sociedade Brasileira de Coach lá em São Paulo, que foi onde eu me descobri como líder. Eu falei assim, gente, como eu não percebi isso? Eu fui isso a vida inteira e nunca vendi essa imagem, nunca usei isso a meu favor. Como assim? Então, assim, 2013 foi quando virou a chave, aí eu contratei um RH próprio e aí eu comecei a colocar os nossos líderes em cursos. Assim, a maioria dos nossos líderes já fizeram o método CIS, com o Paulo Vieira, já fizeram aquele também do José Roberto, que é o IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Então, assim, a gente investe em conhecimento, está sempre comprando um livro para ler o livro e junto a gente fazer um exercício. A gente quinzenalmente está fechado em reunião para falar, poxa, um podcast que a gente assistiu, um vídeo que a gente viu. Pega um monte de dica lá das nossas mentorias, que a gente participa com o Zé, com o pessoal. Anoto, depois eu faço uma apresentação, olha, eu descobri isso aqui, eu quero falar para vocês, vamos aqui. Então, assim, depois que eu me aproximei mais do pessoal, que o momento a gente cresceu muito e às vezes eu não sabia nem o nome da pessoa, e eu falei assim, cara, tá na hora de mudar, a pessoa gosta de ser chamada pelo nome, não dá para ficar lendo crachá. Então, eu fui mudando esse mindset, fui me aprimorando em cursos, leituras, treinamentos, e aí parou esse negócio de turnover. Tenho lá pessoas com 16 anos, 14 anos de empresa, e a mais recente é a Laís. E então você acredita que foi o autoconhecimento, você se autoconhecer, entender as suas características, né, ir atrás desse curso que te tornou a Andréia de hoje. Então, a Andréia, quando começou o grupo, para agora é totalmente diferente? Totalmente diferente. A Andréia lá atrás era impaciente, era nervosa. Hoje em dia, ela conta até 10. Ela procurou conhecimento. Até 10 é suficiente? Às vezes, não. Percebi, por isso que eu perguntei. Mas, assim, eu tenho um ponto de equilíbrio muito forte, que é o Flávio, né? Aquilo que eu falei, ele é um apaziguador. Então, às vezes, eu fico, né, daquele jeito. Ele fez, calma, pensa, podia ser pior. Ainda bem que a gente soube agora. Não. Sabe, ele sempre tem o olhar... Então, eu acho que por isso que a gente fala, a gente se complementa, a gente não se completa, mas a gente se complementa. E quando ele está calmo, eu estou agitada, quando eu estou agitada, ele está calmo. Então, essa é uma balança bem bacana de encontro de almas, de vida mesmo, aquilo que você falou. É muito importante quando a gente se conecta com alguém, né? A gente conseguir colocar para fora o que a gente sente. E eu acho que esse é o grande diferencial de relações que dão certo, né? Verdade. Você conseguir ser você. Conheço o Flávio, adoro ele. Né? E Flávio, ser amigo, né? Porque as pessoas falam assim... O Flávio é um dos caras da mentoria que eu mais criei uma relação de amizade. Apesar de não ter tanto contato, mas quando a gente se fala... E aí, irmão? Como é que tu tá, irmão? Ele traz essa questão... familiaridade. Ele é carismático. O Flávio, ele traz essa família... Exatamente. Pena que ele não tá aqui. Pena que ele não... Ó, Flávio, tu tá me devendo, hein, cara? Tu tinha que estar aqui hoje, tá? Foi super convidado para estar aqui. Como é que vocês lidam com essa relação de amizade? Porque, óbvio, a gente sabe que a amizade é até a porta de casa, depois é profissional. Como é que vocês conseguem fazer essa divisão na vida de vocês? A gente, quando entra no carro para ir embora, a gente fala assim, fechei a pasta. Não dá para chegar em casa e no carro e ficar falando, abaixa o cliente. Não dá. Porque no início era, né? De uns anos para cá, não mais. E quando a gente está em casa, com a família, final de semana, é família, é a gente, é o casamento, é a casa e nada da empresa. A gente separa muito, assim, é muito lá e cá. A partir do momento quando a gente teve essa consultoria de empresa familiar, que a gente percebeu isso, que a gente mudou as funções, cada um ficou no seu quadrado e que a gente começou a separar essas relações, de não levar trabalho para a cama, de não levar trabalho para casa, aí foi onde a gente começou a dar linha na pipa.
E você, então, acha que, fundamentalmente, ter o teu tempo de trabalho, o teu tempo de casa, foi o que fizeram vocês chegarem mais longe? Também. Autonomia e essa separação. Ele tem uns amigos que falavam assim, poxa, não sei como é que você consegue. Você dorme com a Andréia, você vai trabalhar no mesmo carro que a Andréia, a sua sala é do lado da sala da Andréia, vocês se veem dia e noite. Ele vai ser por isso que dá certo. Eu sei como ela pensa, ela sabe como eu penso. Num olhar já está respondido. E é tipo assim, é uma parceria. A gente não está aqui para competir, para puxar a corda para um lado, sabe? É um todo. Vocês estão no mesmo propósito, na verdade. Isso porque aí. geralmente esses casais, cada um tá num propósito. E nem sabe o que acontece no dia da outra pessoa, né? A gente acaba mudando a nossa personalidade em casa, no trabalho, e essa pessoa não acompanha tudo. Verdade. Então vocês conseguem se conhecer em todos os aspectos. Só no olhar. Só no olhar. É igual tipo mãe e filho, quando o filho fala alguma coisa que a mãe olha assim, aquele filho, putz, é a mesma coisa. E a mesma coisa é ele comigo. Eu sei quando ele tá bem, quando ele tá com a energia baixa, e aí eu sei que eu tenho que ir mais devagar. Eu sei quando ele tá bem, agitado, querendo conversar. Então, acho que a parceria é isso, é você entender o outro, você, acima de tudo, se autoconhecer, porque se você não se conhecer, você também não vai dar margem para o outro para falar, porque como o outro é meu amigo, eu chego para ele e falo na hora, assim, quando eu tô com um problema, vai fazer assim, ai, cara, eu acho que eu tô com algum problema, eu acho que eu vou fazer terapia. Ele, por quê? Eu falei assim, não, porque eu tô cansando muito os outros, porque eu tenho uma velocidade 10, quando eu dou uma tarefa. Estou cansando muitas pessoas que estão ao meu redor. Estamos juntas. Já fez! Já fez! E aí eles ficam loucos nos grupos, né? Aquele negócio todo. Ontem, 11 horas da noite, o Luana estava me mandando. Você sabe que tem podcast amanhã. Eu falei, claro que eu sei. 11 horas da Sábado, noite. meia-noite. Tá aqui, ó. As metas da semana. Eu começo às 7h pouca nos grupos, porque eu planejo meu dia no dia anterior. Tipo, 11 horas da noite eu estava mandando mensagem para mim mesma. Pegar o endereço com a Luana, falar no grupo não sei o quê, mandar cotação não sei o que lá. Aí, quando dá 7 da manhã, eu já começo. Pá. Aí, chega no final do dia, e aí? Aí o pessoal fala assim, cara, você está muito agitada e tal, tem que ser mais devagar, porque nem todo mundo está nessa velocidade. Eu falei assim, poxa, amor, será que eu preciso fazer uma terapia, fazer uma autoajuda, alguma coisa? Porque será que eu sou de Nárnia? Será que só eu penso assim? É bom encontrar pessoas assim, que a gente não se sente louca sozinha. Não é? Louca sozinha. Ele fez, amor, quer fazer terapia? O quê? O que você é te trouxe até aqui, cara. E deu certo. Vai querer mexer pra quê? Continua nessa pegada. Você é executora, realizadora. Então, as pessoas que são com esse perfil, elas são quentes. E agora, assim, com esse seu perfil, né? De sempre estar pensando no que fazer. E ser empresário são grandes preocupações, né? Porque é muita responsabilidade. São muitas pessoas que estão embaixo de você. São vidas, famílias, enfim. Então, como que é, por exemplo, numa pandemia? Que é um grande problema. Você conseguia... Como que você se tratava emocionalmente para conseguir ter esse controle e não levar para casa, como a gente está falando? Eu ainda não consigo. Eu misturo tudo, eu fico preocupada com a empresa, eu levo para casa e misturo. Eu não consigo ainda ter esse controle. Como que você faz? Você já conseguiu chegar nesse estágio de conseguir ter essa separação? Sim, hoje sim, mas na pandemia foi complexo, porque a gente ficava afundada na televisão, vendo aquelas notícias horrorosas, perdi familiares, então foi bem difícil. A sorte é que o nosso mercado já estava com a venda online, então a gente sofreu bem pouco, sabe? A gente ficou um tempo de home office, já tinha as ferramentas para isso, e depois a gente voltou e ficou e está aí até hoje. Graças a Deus, ninguém do meu grupo sofreu, eu sofri perdas lá na empresa com a pandemia, mas tivemos familiares e familiares dos colaboradores, e isso foi sofrido. Mas naquela época eu já conseguia, eu já estava, porque assim, eu tô com essa consultoria desde 2016, a pandemia foi 2020, então ele também ajudou a gente a passar esse processo, a gente fazia reunião lá em casa, eu não podia vir para a empresa. Então, mas assim, tudo que a gente planejou, a gente executou, inclusive para o plano de saúde foi um excelente ano, o ano da pandemia, porque as pessoas tinham plano e não usavam, né? Porque tinham medo de ir ao hospital, tinham medo de ir no médico. Então, 2020 e 2021 foi anos extraordinários para o meu negócio. Que interessante, né? Enquanto uns vendem, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Exatamente. Você estava vendendo lenço.
Quando você diz sobre a transformação do teu negócio, né? Que você saiu de para tal, para tal, para tal. E aí chegou até hoje ter 4 filiais, Itaperuna, Brasília, Porto Alegre. Quando é que você sentiu que era hora de, como diz a Renata André, alargar a tenda? Quando que foi, você falou assim, agora é o momento de acelerar? Quando é que foi esse ponto de inflexão? Eu acho que quando a gente formou os líderes certos no lugares certos, as pessoas, quando a gente conhece do perfil comportamental, porque aí quando eu conheci a ferramenta do DISC, eu fiz, todo mundo na empresa tem, eu sei qual é a letra de todo mundo. Eu falei assim, vou botar o crachá. É D, é I, é S, é C, porque a gente se conhece. E eu falei assim, gente, a gente precisa se conhecer para saber quais são as nossas competências, nossos pontos fortes, o que a gente precisa melhorar, e a gente precisa conhecer a nossa equipe, falando com os supervisores, com os gerentes, né? Porque você vai saber onde o cara vai se dar melhor. O cara que faz conferência tem que ser um analítico, o cara não pode ter um comunicador na TI, não pode ter um comunicador no financeiro, papapá. Então, quando a gente colocou as pessoas certas nos lugares certos, eu acho que foi também um momento de revoada, vamos dizer assim. Porque aí também a gente deu autonomia para os líderes decidirem, não, esse aqui não serve mais para estar na equipe mesmo, vamos tirar, ou então vamos fazer um processo seletivo, vamos pegar alguém lá do outro setor para botar aqui. Então a gente começou a ajeitar isso e continua ajeitando. Dia 10 de dezembro... É interminável, né? Isso é interminável. Dia 10 de dezembro a gente faz 20 anos, o Grupo Contém. A gente está preparando um documentário bem bacana, que depois eu posso compartilhar com vocês. E a gente vai fazer... Né? Já fiquei curioso aqui, parabéns, já quero saber. Gente, né? 10 de quando? 10 de dezembro. 10 de dezembro. E é tão gratificante ver, né? Assim, eu até quero saber qual é o seu sentimento, olhando para trás, vendo tudo isso que você construiu, que hoje você chegou a ser a Andréa que você falava para suas amigas. É tão difícil no Brasil você ter empresa por 1, 2 anos e agora vocês com 20 anos. Então, qual é o seu sentimento, olhando para trás, tudo que vocês construíram? Eu acho que é gratidão. Não existe, para mim, não existe crescimento sem você ser grato, sem você... dar honra a quem tem honra, né? Como o Zé fala, na medida da sua honra, né? Eu acho que é um mixzinho de competências que faz a gente ser desse jeito. Então, a gratidão é uma delas, a fé. Eu tinha certeza que eu chegaria... Na verdade, isso é só o começo. O melhor está por vir sempre. Uma frase do Flávio, ele sempre fala, é só o começo. O melhor, desde o primeiro dia que eu conheci ele, eu lembro na sala do Zé, ele ficava falando, é só o começo. Isso é só o início, né? O melhor está por vir. Isso. Porque aí ele fala assim, um amigo meu fala assim, isso aí é voz de ansioso mesmo, porque você nunca está satisfeito com hoje, tu fala sempre que o melhor está por vir. Eu falei assim, gente, hoje é um presente, a gente tem que viver, mas o futuro se constrói hoje. Então, a gente tem que fazer ações no hoje que nos levam no futuro que a gente quer chegar, porque não tem síndrome de... daquele da Alice no Mundo da Maravilha. Né? Quando você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu nunca deixei isso fazer parte da minha empresa nem da minha vida. Eu sempre tracei o plano A, estou no A, quero ir para o B, qual é o caminho que eu preciso trilhar? Eu preciso de conhecimento? Preciso de um curso? Eu preciso comprar alguma ferramenta? Preciso contratar alguém? Eu sempre fui curiosa nisso, de querer estar sempre em expansão, sabe? Agora a gente está montando um outro negócio, que é um clube de benefício, para a gente atender realmente o chão da pirâmide, porque o plano de saúde está ficando caro, nem todo mundo está podendo comprar plano, então a gente entendeu que é necessário ter uma assistência, uma telemedicina, um desconto em medicamento para essa população lá da classe E, D e E, poder comprar e ter uma cobertura, mesmo que seja básica, com algum desconto de exame e tal, que é bem diferente do plano de saúde. Ingressei em 2 novos cursos, né? Você falou, você está fazendo os 2 ao mesmo tempo. Estou fazendo um MBA de gestão humanizada em liderança e estou fazendo uma pós em negociação e vendas. Então, isso tudo vai... Eu não sei nem como acontece, Lu. Tipo assim, como é isso? Eu assim, não sei. Tipo assim, aconteceu. Quem faz isso é o Paulo Vieira, né? Não tem um momento que você para e fala...
agora eu vou fazer um curso, as coisas acabam acontecendo na sua vida? Você tá indo por um caminho, aí você descobre, alguém traz pra você. Como que funciona isso? Então, quando eu pergunto sempre qual é a carência, o que eu posso suprir, o que eu posso... do nosso business core, né? E a gente tem várias empresas, a gente é multiempresa, e são empresas que se retam alimento. Então, sempre no meu negócio, que é onde eu manjo, eu sempre tô querendo, assim, poxa, isso aqui, cara, esse pessoal aqui não tem plano de saúde, não dá para pagar R$1.000 de plano de saúde quem ganha um salário mínimo, pode? Mas será que ele não pode pagar uma mensalidade de R$30 para ter uma telemedicina e um desconto em medicamentos? Que 80% hoje da nossa utilização é consulta e exames simples. O alto risco, que é um acidente pessoal, que é uma cirurgia, é 10% da nossa vida. Quantas vezes você fez cirurgia? Eu sou um caso à parte. Você, Lu. Porque eu me quebrei muito já. Mas é que você é atleta. Exatamente. Aí... Você, Lu? Eu fiz cirurgia umas 3 vezes na vida. Então, lá na INSS existe uma estatística que a cada 30 anos um brasileiro faz uma cirurgia. Então, quer dizer, para que a gente vai ter um plano, às vezes, com linha hospitalar, que você paga uma mensalidade alta e sem poder? Então, assim, sempre olhando o que o mercado está carente, o que a população, o que a persona, que é o nosso cliente que a gente quer atingir, precisa para poder inventar um negócio novo. Aí eu quero inventar aquele negócio novo, aí eu vou procurar ferramenta, isso, aquilo, outro, e também vou estudar. Porque eu detesto não dominar o que eu estou fazendo. Eu preciso ter conhecimento. Para mim, conhecimento é poder. O meu principal valor é conhecimento. Pioneirismo, né? Vamos para essa área que eu gostei de entender, que eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse produto que você está pensando, né? Óbvio que você faz as suas pesquisas de mercado, você tem um know-how enorme e você sabe o que você vende. Atender pessoas de baixa renda também tem uma questão social que é importante para o empresário. Ele tem que entender que ele tem que poder ajudar os mais necessitados, né, da melhor forma possível. E você, com esse teu ímpeto empreendedor pioneirista, você está pensando obviamente, na tua rentabilidade, na tua lucratividade, mas em dar dignidade aos menos necessitados. Me conta um pouco mais sobre como é que surgiu esse insight de fazer isso. Total. Porque eu fui analisar lá até com o Caio ajudou, né? Eu falei assim, poxa, quantos CPFs você tem cancelado aqui na sua carteira? Eu não tinha noção. A última vez que eu medi, tinha 40 mil. Quando eu fui ver, tinha 110 mil CPFs cancelados. Aí eu fui ver, motivo, não posso pagar plano de saúde. Eu assim, gente, e plano de saúde é uma coisa tão necessária, só sabe mesmo quem precisa, né? A gente precisa ter esse foco nessas pessoas que não podem pagar plano e ter esse olhar social mesmo, né? A gente fala assim, a empresa não são feitas para durar, empresas são feitas para dar lucro, mas o lucro não é feito com parede. O lucro é feito com processos, ações que são feitos por pessoas. Então, mobilizei o grupo, mobilizei os líderes. Olha, a gente precisa montar isso daqui, a gente precisa colocar... a inadimplência vai ser alta porque pobre não paga. Quem disse? Pobre paga melhor do que o rico. O pessoal lá que tem Unimed, que tem um ticket alto, atrasa mais o pagamento para a gente do que o pessoal que tem um planozinho de R$100. Então, a gente também não vai fazer em boleto, a gente vai fazer a arrecadação em débito em conta, em cartão, para poder minimizar a inadimplência e dar essa cobertura para esse pessoal, que é uma telemedicina de 20 especialidades, desconto em exames básicos, desconto em medicamentos, tem desconto em loja, como se fosse um clube de vantagens, sabe? Mas vai para o caminho da saúde. Vai para o caminho da saúde. Aí tem até um acidente pessoal embutido, tem uma assistência funeral familiar, porque a pessoa também, isso vem sem esperar, e a pessoa, se não tiver dinheiro, também não consegue nem fazer um funeral digno, né, para o familiar. Então, eu pensei em produtos baratos que eu conseguisse juntar, fazer um combo e vender para as pessoas que não podem ter plano de saúde. Essa é a minha principal missão agora para 2025. Isso que eu ia perguntar. Isso para você agora é sua missão como empreendedor e empresária. Isso aí. Legal. 2025 vai ser essa pegada aí. Então, olha como é interessante, né, a gente parar para olhar para o nosso negócio, porque, na verdade, isso sempre aconteceu, né? Há quanto tempo você tem pessoas que desistem
porque elas não têm esse valor para pagar. E então foi um insight que você teve que está mudando e que pode abrir grande porta aí para o seu negócio e ter um sucesso enorme. Então, e eu acho legal a gente falar, porque você é empresário, tem alguma coisa que hoje você possa adicionar no seu negócio que vai mudar a história? Então, para todos nós, inclusive para a gente tentar pensar em algo que primeira coisa que eu é pensei, um grande que insight. É uma esteira de produto a mais, né? Então, assim, a gente atinge um público que já está saturado, o cara já tem plano, já nananã. Cadê a base da pirâmide, que é onde a gente tem o maior número de pessoas? A gente tem 220 milhões de brasileiros, mais ou menos, né? Só 50 milhões tem plano de saúde. Olha como o mercado é latente. Aí, será que não tem porque são muito ricos não precisa? Ou será que porque são muito pobres não pode pagar? Então, aquele negócio, Tostine vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então, até a gente descobrir, a gente vai experimentando. Então, assim, hoje a gente já fez o pacote, já fez o site, está fazendo só a parte de inteligência artificial, que o Caio está trazendo para a gente uma ferramenta, para a gente lançar isso antes dos 20 anos da Contém. Então, esse vai ser o teu produto de 20 anos. É, o meu produto de 20 anos. Bacana. Vai ter que coroar esse produto, tem que celebrar. Eu acho super interessante você trazer isso, até porque a gente trabalha... E aí eu quero te oferecer parte da minha carteira de cliente também, porque eu trabalho com muita gente que não tem plano de saúde. E que não pode pagar. Que não pode pagar, entendeu? E aqui a gente tem esse ímpeto transformador da empreendedorismo social, né? Exatamente. Isso é ímpeto social, faz parte da vida de todo empreendedor, empresário. Tenho certeza que a gente ainda vai... Eu sempre pensei assim, como é que eu posso me conectar com o Flávio, cara? Você já me deu a dica hoje. Ai, que bom. Obrigado. Já valeu a vida do podcast. Valeu a semana, já valeu né? a semana. E aí entra um outro ponto do como é importante você se conectar com as pessoas certas, né? Então, empresários se conectarem com outros empresários, porque podem fazer grandes negócios juntos. E você falar, claro que para as pessoas certas, mas dos seus projetos, né? Porque se você não fala pra gente isso hoje, a gente não saberia, o Fábio não teria esse insight que realmente dá pra gente ajudar muitas pessoas no nosso negócio. Então, a importância de você também, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O quanto você se importa com o seu ecossistema, né? Que é bastante, a gente está na mentoria juntos. Então, assim, em que momento que também você entendeu que fazer parte de um ecossistema bacana, saudável, iria ajudar os seus negócios? Desde que eu comecei essa pegada de autodesenvolvimento, eu sempre, em todos os cursos que a gente vai, fala, né? Olha, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, você precisa fazer parte de uma mente mestra, de um clube ou de uma mentoria, porque empresários, mesmo de ramos totalmente distintos, eles podem se conectar. Às vezes a dor de um é a dor do outro. Então, eu sempre procurei. E, na verdade, estava no meu mapa positivo de futuro. Em toda vez, entre Natal e Ano Novo, eu faço um mapa e boto lá na minha casa, que eu fico olhando o ano inteiro. São todas as minhas metas. O lugar que eu quero visitar, onde eu quero viajar, qual é meu número que eu estou perseguindo de cliente, de faturamento, nananã. Coisas relacionadas à saúde, quantas vezes eu vou na academia no ano. Então, eu boto umas metas lá. Então, esse é o momento que a gente se conecta com isso. E aí, quando a gente mapeia isso... Me perdi na pergunta. Em que momento que você entendeu que o networking ele era fundamental para o seu negócio também, para a sua vida? Fazendo esse mapa em 2023, eu falei assim, cara, não vou passar mais um ano sem entrar numa mentoria. Não vou passar. Eu botei como meta para 2024. Aí comecei a procurar. Fui em vários treinamentos. Fui no acelerador empresarial do Marcos Marques. Fiz curso do Paulo Vieira. Aí fui. Aí, quando eu cheguei em abril... Foi abril, não foi? Foi em abril. Cheguei lá no Zé... Porque o Flávio também, apesar dele ser muito conectado, que ele também tem o ID influente, ele é meio reservado. Aí ele fez assim... Amor, eu nunca gostei desse negócio de mentoria que tu fala, mas aqui, se você quiser fechar, a gente fecha. Então, ele se conectou também. Ele se conectou e precisava disso, porque nós dois somos um. Não, a gente tem a individualidade, mas a gente é uma unidade na empresa, né? A gente fala que nosso propósito lá é a unidade de linguagem. Se a gente não tiver a unidade, um pensando no outro, e linguagem, que é a coisa da comunicação eficaz, a gente não prospera. Então, quando ele falou assim, meu filho, vai
ser agora, não vou perder essa oportunidade. Aí eu fechei no dia. Eu fechei nesse dia também, eu lembro de vocês, né? E super, é o que você tá falando, de unidade. Desde o começo, na hora que o Zé falava de vocês, ele já falava um casal diferenciado, vocês têm que estar juntos. E aí entra essa parte que, né, os amigos do Flávio comentavam, como você consegue, né, tá o tempo todo. Se vocês também não estivessem juntos nesse propósito, você iria entrar sozinha, chegar acelerada em casa, querendo fazer as mudanças na empresa e talvez ele não iria acompanhar. Não ia ser produtivo. Você tá doida fazer tudo isso aqui? Quem é essa pessoa? A primeira vez que eu falei pro Fábio, né? Fábio, eu participei de um treinamento. Ele, nossa, ele te vendeu muito bem, né? O Flávio também é assim. Se ele não fosse comigo, ele ia falar isso. Mas eu não fui. Aí o que aconteceu comigo? Eu fiquei no ouvido dele. Aí ela falou, tá bom, vai ter um no São Paulo. Aí eu peguei o avião e fui pra São Paulo. Foi onde a gente te conheceu. Alphaville. Aí saí de lá também na mentoria. Pronto. Também. Mas aí você não sai transformado? Mas aí o que é importante dizer também é que, olha em quantos você foi e que você parou num que se identificou. Então também é importante analisar a mentoria. Não é qualquer mentoria, né, que você vai ter os melhores conselhos. A gente tem até o exemplo de um colega que ele foi participar de um curso na frente do nosso, na mentoria na frente, e ele não se identificou com o que o palestrante estava falando, ele saiu no meio, entrou na mentoria... Na porta do lado. Na porta do lado, que é onde a gente estava, com o nosso mentor, super se identificou e ficou. Então, a gente precisa também não confiar em tudo, você tem que ter uma análise crítica, né, do que se a pessoa... o que ela está falando realmente faz sentido para sua vida, para os seus valores e objetivos. E a turma da mentoria também precisa estar conectada, que eu acho que para a gente foi esse ambiente familiar, de casais, esse ambiente de pessoas, né? Família, né? Família mesmo, a gente se sente muito bem com as pessoas, então... É importante falar sobre isso. Você tem que se conectar. Se não tiver conexão, não vai adiante. Então, eu esperei esse momento. Quando eu botei aquilo no meu papel na virada do ano, desde janeiro eu fui nos cursos. E sempre levava o Flávio, porque assim, não vou nessa sozinha, vai comigo. E aí aconteceu lá. E aí eu falei assim, não precisa ser o mais famoso, o mais caro, o mais... Não, foi a medida certa, era o que a gente precisava. A gente está super feliz. E Zé e Renata são, né, pessoas extraordinárias e que só colabora com tudo que a gente pensa e ajuda a gente em muitas pautas que a gente nem imaginava, né, que a gente pudesse ter conhecimento, que a gente pudesse debater. E eu acho que aquilo que ele fala, o sucesso da mentoria está no grupo. O sucesso é o sucesso, né? O sucesso dele é o sucesso da gente, né? Isso. E a gente falando de casal, o quanto que, inclusive, a gente, na conversa com eles hoje, a gente falou, uma mulher pode levantar ou diminuir o homem. Então, você sempre trazendo ele junto, né? Sempre. Você sempre tendo a visão e trazendo ele junto. Sempre. Porque ele estava comigo na hora que eu precisei, naquele momento de inflexão lá que eu falei que eu perdi meu cliente. E aí ele falou, tá bom, então agora eu vou. Então, eu sou meia... preguiçosa para malhar, e aí ele fica, não, vai sim, pode levantar, vai, não sei o quê. Então, ele também me dá muita injeção de ânimo. Então, assim, no que eu posso contribuir com ele, que eu sei que é a deficiência, que ele tem isso de não querer ter muita gente perto, eu tento falar, olha, isso é bom pra gente, a gente vai se conectar com pessoas novas, a gente vai aprender coisa nova. Então, assim, tira esse pensamento, vamos comigo. Então, assim, é um incentivando o outro. Eu queria que você me desse uma pergunta que é característica nossa. 3 passos para o teu sucesso. 3 passos. Primeiro é aquele que eu falei, não ter plano B. Eu fiz até o plano A dar certo, eu não tinha outra opção. Porque eu não tinha mais como voltar para o mercado na época, né? No mercado de trabalho, eu tinha um bebê de meses, e então eu falei assim, é aqui e eu vou conseguir. Então, assim, não ter plano B. Segundo, buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento é muito legal, porque quando você se conhece, você faz as pessoas que estão ao seu redor se conhecerem também, e vocês descobrem coisas extraordinárias juntas. E o terceiro, eu acho que ser curiosa, inquieta. E eu estou sempre querendo isso, aquilo, sabe? Acho que isso também faz parte, porque expande
pensamento, expande negócio, expande conhecimento. Eu acho que isso é importante. Acho que esses 3. Nesse seu lado de curiosa, né, de expandir, entrou esse grande hobby que você tem, que é viajar. Então, além da sua parte profissional na empresa, no Grupo Contenho, você também começou a dar dicas de viagem. Então, eu queria que você fizesse um pouco da sua propaganda para as pessoas te seguirem, que você dá dicas super bacanas e legais. Então, fala do seu Instagram, o que você fala lá. Então, meu Instagram é andrea.s.moura. Fala de novo que eu não entendi, perdão. Andrea.s.moura. Beleza. Lá, há um tempo atrás, quando eu fiz, porque tem quase 20 mil seguidores lá, eu construí essa audiência falando de milhas. Porque aí eu também, curiosa, fui fazer curso de milhas. Aí faz curso de milha, fiz uns 3 cursos de milha, aprendi um monte de coisa, comecei a viajar o mundo. Esse ano, todos os meses eu viajei. Todos os meses andei de avião. Ou trabalhando, ou... Com milhas também? Com milhas. Então, a gente, na verdade, é um mundo novo pra gente, né? Então, existe aí grande possibilidade. Nossa, tem gente que ganha dinheiro com milhas, né? As pessoas têm na cabeça que só vou gastar no cartão para ter milhas. Não, isso daí é a raspa do tacho das milhas. Você tem um monte de estratégia que você multiplica suas milhas comprando em sites parceiros. Até o Uber, você pega um gift do Smile, coloca no Uber, você pontua em dobro. Então, assim, tem um monte de coisa que você pode fazer para acelerar suas milhas. Hoje eu tenho que fazer outro podcast com a Andrea de milhas, gente. Eu tenho 500 mil de milhas. É a conta que eu mais gosto de ver, com zeros. Agora, semana que vem, eu estou indo para Paris com a minha filha. Ela vai fazer 15 anos. A gente vai em família. Eu, Flávio, Matheus e Juliana. Muita coisa do que a gente comprou lá foi com milhas. As milhas não é só passagem. Hotel você consegue reservar com milhas. Tem bastante coisa que você consegue fazer. Só que de uns meses para cá, desde que eu entrei na mentoria, eu meio que mudei um pouquinho do perfil. Não sei se vocês repararam lá, eu tenho falado de empreender, tenho falado de liderança. Então, minha audiência até deu uma estabilizada, parou de crescer, porque assim, a galera que me seguia por causa das milhas estava desistindo de me seguir e está vindo uma galera nova, porque eu estou falando de empreendedorismo e liderança lá no meu Instagram. Então, eu dei uma mudançazinha assim, mas assim, lá tem um acervo imenso de dicas de sites, de como que você procura, o modo anônimo, VPN. Isso aí é um assunto para outro podcast. Para outro podcast. Beleza. A gente está chegando aqui no fim desse bate-papo com o André. Queria te agradecer antes de mais nada, mas, como sempre, queria que você dissesse algumas palavras para alguém que quer começar, quer ter sucesso. Solta a voz. Uau, um conselho, assim? Sim. Eu acho que o não a gente já tem, né? A gente tem que buscar sempre o sim. E se você tem um desejo, um sonho, você precisa ter em mente que você precisa colocar isso em ação para que isso vire um objetivo. Porque senão vai ficar sempre no sonho. E aí você vai falar assim, poxa, eu sonhei, não realizei. Porque ficou no sonho, ficou abstrato. Quando você implementa ações que te levam a chegar nesse sonho, você muda de sonho para objetivo. Então, acho que é você pegar o seu sonho, mudar ele para objetivo e não aceitar o primeiro não que você receber. Tem que insistir. Aquele negócio do plano A e do plano B. Vai no plano A até dar certo. Muito obrigada, Andréia. Adorei ficar aqui com vocês. Eu já queria a parte das milhas. Mas a gente vai te chamar de novo. Obrigada. Obrigada, pessoal.